Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para dar continuidade nos nossos estudos deste mês a respeito da reforma do século XVI. Nós vimos na semana passada aquele desenho muito bacana. Quem gostou do desenho? Um desenho muito bacana que conta a história do reformador Lutero, um dos reformadores. Ele não foi o único, outras pessoas também se engajaram, entraram nesse movimento da reforma e tentaram trazer à luz as suas ideias a partir do que eles liam na palavra de Deus. A igreja que existia na época era a igreja católica, não é? Os líderes da igreja católica tinham os seus ensinamentos. Lutero e os outros reformadores saíram da igreja católica. Eles eram da igreja católica. Lutero se tornou um monge, um estudioso da palavra. Depois ele foi professor universitário da Universidade de Wittenberg, era uma pessoa muito estudiosa. E nós vimos no desenho que por causa das suas ideias, por tudo aquilo que ele pregou, por dizer as coisas erradas que a igreja estava ensinando, ele escreveu 95 teses e pregou nas portas da Catedral de Wittenberg. As pessoas começaram a ler, aquilo provocou um alvoroço. Lutero foi perseguido e ele foi se esconder lá no castelo, né? Ali ele foi protegido, ele esteve seguro ali nós vimos que ele traduziu o Velho e o Novo Testamento, e ali também ele reconheceu, lendo o Salmo 46, que Deus é o nosso castelo forte. O Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E ali dentro daquele castelo, ele reconheceu que ele estava protegido naquele castelo. E aí ele reconheceu que Deus é o nosso castelo forte, é a nossa espada, é bom escudo, nos protege e nos defende. Ali ele estudou a Bíblia, ali ele escreveu muitos escritos, e esses escritos depois foram traduzidos porque havia sido criada uma máquina chamada imprensa, e eles puderam tanto na imprensa ter a Bíblia agora na linguagem dos alemães, né? Não era mais só em latim, mas era na linguagem dos alemães. Eles podiam ler a Bíblia e ali aprender as coisas como deveriam ser. E os reformadores, olha lá, Lutero, um dos reformadores, ó aqui na mão dele, ó, tem o martelo e as 95 teses. Foram 95 frases que ele escreveu, questionando as coisas que estavam erradas na igreja, os ensinos que estavam errados na igreja. Ensinar que as pessoas podiam ser salvas se comprassem indulgências, que eram papéis que a igreja produzia, e as pessoas compravam aqueles papéis e achavam que com isso elas conseguiriam ser perdoadas e obteriam o céu. Ou fazer grandes jejuns e orações e castigar o seu próprio corpo. O próprio Lutero fez isso, enquanto ele ainda não tinha clareza das ideias. Depois ele foi lendo e lendo a Bíblia, e mais ele foi percebendo, porque Deus foi mostrando para ele o que era importante crer. E uma coisa importante de Lutero é que na hora que ele estava traduzindo, lendo, estudando, ele se deparou com um versículo em Romanos que dizia: o justo viverá da fé. E aí ele começou a pensar, bom, se o justo viverá da fé, a igreja está ensinando diferente disso. A igreja está ensinando que ela, vendendo papéis, ou as pessoas fazendo coisas, podem conseguir a sua salvação, a salvação de suas almas, mas isso não é possível.
Elas nascem em pecado, como nós já vimos, estamos estudando em Gênesis, não é mesmo? Nós estamos estudando que o homem pecou, Adão pecou, Eva pecou, eles foram expulsos do paraíso e todos nós nascemos em pecado. Isso é lamentável, mas nós só podemos ir à presença de Deus e sermos perdoados dos nossos pecados em Jesus Cristo. E foi isso que os reformadores perceberam. Olha lá. Aqui nós temos Calvino, também um outro reformador, ali com a sua Bíblia. Ele também era um estudioso. Ele na Suíça, Lutero na Alemanha. E os dois trabalharam muito por este movimento chamado a Reforma Protestante. Então nós que somos cristãos, fazemos parte da Igreja Reformada, da igreja que retornou aos ensinos da Palavra de Deus. Já não estamos mais ligados ao ensino da igreja, mas nós podemos olhar da Igreja Católica, mas nós podemos olhar a Palavra de Deus, ler a Palavra de Deus e reconhecer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e reconhecer que em Deus nós obtivemos acesso à graça, podemos ter o perdão dos nossos pecados. Isso a gente já viu lá no Gênesis, não é? Que viria um descendente da mulher e que através desse descendente nós poderíamos ser perdoados dos nossos pecados porque nós tínhamos pecado e a alma que pecar certamente morrerá. É isso que Deus disse a Adão, né? E depois em Romanos a gente vê essa confirmação dizendo que todos pecaram, quer dizer, todos nasceram em pecado e precisam da glória de Deus e da graça de Deus. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E assim os reformadores perceberam, estudando a Bíblia, que havia alguns pontos principais que eram a base da fé cristã, a base da Igreja Reformada. A Igreja Reformada acredita nisso, nesses 5 pontos. São chamados 5 solas. 5 solas porque a palavra sola é uma palavra em latim, significa somente. Então, somente pela fé, somente a graça, somente Jesus Cristo, somente a palavra de Deus e somente para a glória de Deus. Os reformadores, então, falaram conosco e nos ensinaram em seus escritos, em seus livros, tudo que eles deixaram escrito através dos seus estudos, que os 5 pontos principais que uma igreja reformada crê, e nós somos uma igreja reformada, é que tudo vem tão somente pela graça de Deus. Graça é um presente de Deus. Nós não merecemos, mas Deus nos deu. Somente pela fé em Jesus Cristo. Só sabemos disso porque Jesus Cristo morreu. Então, somente Cristo. Só em Cristo nós podemos chegar aos céus, morar na presença de Deus. E nós sabemos dessas coisas somente pela palavra de Deus. E tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. E nós vamos estudar esses solas na nossa escola dominical, um por um. Vamos devagarzinho, vamos estudando um por um. E nós vamos falar hoje a respeito de 2 solas. Então vamos ver cada um dos 5 solas que nós temos, que os reformadores nos ensinaram ali naquele movimento da reforma, e que hoje nós estudamos e reconhecemos que esses 5 solas, que esses 5 pontos principais, são os pontos principais de toda a igreja cristã, de toda a igreja que ama Deus, de toda a igreja que reconhece que Deus em Jesus Cristo é o nosso Salvador e o nosso Senhor. É o que a gente tem aprendido também lá desde o Gênesis, né? Nós aprendemos lá que no Gênesis, quando o homem pecou, ele foi destituído da glória de Deus, ele carece da glória de Deus.
E lá em Romanos a gente encontra que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aí está o primeiro sola. É a graça de Deus que nos resgata. É a graça de Deus que nos perdoa. Em Cristo nós somos justificados pela graça de Deus. Graça, a palavra graça, significa um presente. Um presente que a gente tem, que a gente não merecia, mas a gente ganha. E a gente ganha esse presente de Deus. É a graça de Deus. Então, o primeiro sola, somente a graça. Olha lá, nós temos aqui os 5 solas. Aqui embaixo, olha lá o presentinho. Somente a graça. E quando Lutero estava estudando, lá estava no castelo de Wittenberg, e até mesmo antes, quando ele estudava para dar as suas aulas, ele lia muito a Bíblia. E ao ler um texto especial da palavra de Deus, que a gente encontra em Efésios, uma carta escrita por Paulo, nós já estudamos isso também, e lá no versículo 8 do capítulo 2, o capítulo começa dizendo que a gente está morto em delito e pecado. É isso mesmo, essa é a realidade. Todos nós, enquanto estamos longe de Deus, estamos mortos nos nossos delitos e pecados, nas nossas faltas. Porque nós já vimos que nós nascemos em pecado por causa do pecado de Adão lá no paraíso, não é? Eles foram expulsos e aí todos nós nascemos em pecado. E nós, em pecado, só podemos ter a ira de Deus. Mas a Bíblia diz em Efésios que Deus foi tão grande em misericórdia que Ele nos amou e nos perdoou. O que é isso? É o presente que Deus nos deu. Isso é graça. Por isso, somente a graça. No versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Olha como é claro isso aqui. As pessoas estavam naquela época fazendo tantas coisas para serem perdoadas, para conseguirem ir aos céus, para conseguirem, quando morresse, estar na presença de Deus. Eles tinham medo, né? Porque estavam debaixo da ira de Deus. Eles eram pecadores e a igreja ensinava que eles eram pecadores. Só que aqui, esse versículo diz que não é pelas coisas que eles podiam fazer. Eles eram pecadores e como pecadores eles não conseguiam, por eles mesmos, obter a salvação. Só pela graça de Deus, só pelo olhar de Deus que olhou com amor, olhou com misericórdia. Lembra o que está escrito em João 3,16, que nós já falamos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aí vem o segundo sola, a fé. Para todo aquele que nele crer. Então não adianta fazer coisas, não adianta ficar de joelhos no milho, se castigar, fazer jejuns, orações e mais orações, sem dormir direito, sem comer direito, ficar recluso num lugar, achando que isso é que vai nos dar um lugar no céu. Não é isso que a palavra ensina. A palavra ensina que é pela graça de Deus e só pela graça. Somente, a palavra sola em latim significa somente. Somente a graça. Olha lá. Somente a graça nos salva. E nos salva pela fé. Então, somente a fé em Jesus Cristo. É isso que diz o versículo 8. Não de obras, para que ninguém se glorie, mas é pela graça de Deus. Então nós vimos hoje 2 solas. Somente a fé. Em latim é sola fide. Somente a graça. Sola gratia. Primeiro graça, depois fé, né? Sola gratia, em latim. Sola fide.
somente a graça, somente a fé. Lutero e Calvino, os nossos reformadores, escreveram muitos livros falando a respeito disso e dos outros solas que nós vamos ver nas próximas aulas. Então nós temos aqui o castelo forte que é nosso Deus e ele nos ensina a respeito da sua palavra e como foi importante esse movimento da reforma para que a gente pudesse ler a Bíblia e descobrir todas essas coisas importantes. Nós que somos cristãos e reformados, cremos na graça de Deus, cremos em Jesus Cristo. Então, pela graça, pela fé. Eu espero vocês no próximo domingo para falarmos de mais outros solas que os reformadores nos ensinaram ao estudar a Bíblia. Então, eu espero vocês, não percam. Agora nós vamos conversar com Deus, o nosso Pai Celestial, o nosso castelo forte, espada e bom escudo, aquele que nos defende, aquele que nos protege. É a Ele que nós rendemos as nossas orações. Vamos orar? Pai do céu, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque através da reforma e dos reformadores, Lutero, Calvino e tantos outros, nós pudemos retornar ao que está escrito na palavra, reconhecer aquilo que o Senhor nos revelou pela sua palavra, e a coisa mais importante que o Senhor nos revela pela sua palavra é que Jesus encarnou, veio a este mundo, morreu para nos perdoar dos nossos pecados. Nós te somos gratos, queremos andar pela fé, queremos reconhecer que tudo vem da tua graça. Isso nós te pedimos e te adoramos, em nome de Jesus. Amém.